comparando esse momento com um casamento judaico. Jesus está ali agora conversando com seus discípulos, com aqueles homens, e ele está falando para judeus. Então ele usa de uma parábola de forma muito inteligente, muito simples, para falar de algo tão sério para o nosso despertamento. Ele vem tratando nessa parábola das 10 virgens sobre uma responsabilidade que as virgens têm com respeito ao casamento na época dos judeus. O casamento judaico, ele é muito diferente do nosso casamento. Lá no Oriente, o noivo ele não fica na ponta do altar esperando a noiva, como acontece aqui no Brasil. No Brasil, a noiva se demora, vai se arrumar, fazer maquiagem, fazer cabelo, aquela coisa toda. O noivo fica aqui, ó, desesperado, sofrendo antecipadamente, esperando a noiva, doidinho para ver a noiva linda dele chegando na porta. E quando ela entra, a noiva é a principal personagem daquela cerimônia. A noiva é a principal presença dentro daquela igreja. E quando a noiva aparece na porta, todo mundo se levanta, toca uma marcha nupcial e a noiva vem de encontro ao seu noivo e acontece o casamento. Mas aqui no casamento judaico é totalmente diferente do nosso casamento. É uma cultura diferente. Não é o noivo que fica esperando a noiva, mas é a noiva que está esperando que o noivo venha ao seu encontro. Nesse casamento judaico, não é a noiva que é a personagem principal, e sim o noivo. Jesus ele está trazendo uma representação muito simples sobre algo muito sério, muito importante. Ele está fazendo uma comparação da volta do Filho do Homem, da volta de Cristo, com o casamento, com uma cerimônia linda, especial, maravilhosa e muito aguardada. E nessa cerimônia, o noivo é que vem encontrar a noiva. Será que isso te traz à memória alguma coisa? Será que existe alguma noiva nessa noite aqui que está aguardando a vinda desse noivo ansiosamente? Aleluia! Só que nesse texto que nós acabamos de ler, queridos, a noiva ela não é mencionada. É mencionado aqui o noivo e as 10 virgens. O texto então está classificando essas 10 virgens em duas características. 5 delas são prudentes ou virgens inteligentes, virgens sensatas. Em algumas traduções vai ter essa palavra, sensata, outras vai ser prudente. E 5 delas eram imprudentes ou insensatas, ou uma palavra muito pior que é usada em algumas traduções, loucas. Mas essa loucura que está falando aqui na Bíblia, em algumas traduções, não é uma loucura psicológica, não é algo que precisa de um tratamento psiquiátrico, não é uma loucura da qual seja algo de uma dependência de um medicamento. O texto aqui está chamando 5 delas de loucas porque está dizendo para elas assim: olha, você tem uma responsabilidade de estar preparada, mas você não está, então você é louca. Você é imprudente, você é insensata. Imprudência é algo que nós fazemos de forma irresponsável. Quando nós cometemos uma imprudência no trânsito, vou dar um exemplo bem simples. Quando nós fazemos uma ultrapassagem sem a gente saber o que tem lá na frente, sem sabermos se tem espaço para a gente passar. Quem pilota, como eu, acredito que tenha pilotos aqui, a gente entra em qualquer brechinha, depois pega o carro e acha que o carro também cabe na mesma greta que a moto cabe. E aí comete imprudência, sofre um acidente. Por quê? Porque foi insensato, foi imprudente. O texto está chamando 5 dessas mulheres, dessas virgens, de loucas, de imprudentes e de irresponsáveis, simplesmente por um pequeno detalhe, porque elas não tinham reserva de azeite com elas. Você vai entender até o final dessa mensagem que o Senhor quer falar comigo e com você aqui nessa noite. Preste atenção que 5 delas, elas levaram a lamparina com o óleo dentro, o azeite, e 5 delas levaram a lamparina com o óleo dentro e ainda levaram uma vasilha com óleo reserva, com uma reserva para algum acontecimento que pudesse vir e a lamparina que ela tinha em mãos viesse a se apagar. Observe comigo no texto que 5 dessas virgens que não levaram o azeite reserva, elas sabiam que as outras 5 tinham o azeite reserva. O texto está nos dizendo então que essas 10 virgens, elas eram iguais. Eu vou deixar bem mais claro para você entender. Eram 10 crentes, eram 10 cristãs,
Eram 10 mulheres que se vestiam como cristãs. Eram 10 mulheres que louvavam como nós louvamos aqui nessa noite. Eram 10 mulheres que vinham ao culto todos os dias. Eram 10 mulheres que talvez pegavam o instrumento e tangia na casa do Senhor. Eram 10 mulheres totalmente idênticas. O texto chama elas de virgens. Então o texto está dizendo que elas são puras, que elas são intocadas, que elas são separadas. Então significa que elas são totalmente idênticas, só que com um pequeno detalhe. Pode parecer igual, pode parecer idêntico, mas a diferença é em quem tem e quem não tem. O texto vai nos mostrar que o casamento judaico acontecia um cortejo. As pessoas iam andando e todos naquela cidade poderiam acompanhar aquele cortejo. Eles seguiam as 10 virgens que iam anunciando que o noivo estava vindo. A cerimônia estava para acontecer. O noivo estava se preparando para vir encontrar com a noiva. E nesse cortejo, todos que quisessem seguir poderiam seguir, missionário Leandro. Se o vizinho que quisesse acompanhar o cortejo, ele poderia. Se o comerciante quisesse fechar o seu comércio e acompanhar o cortejo, ele poderia acompanhar. Eu vou dar um exemplo para você. Todos que entraram aqui puderam entrar sem serem impedidos. Qualquer um que passar pela rua pode entrar aqui e assistir ao culto. Pode participar do culto. Pode ser simpatizante do Evangelho. Mas para entrar na casa do noivo, tem que ser convidado especial. Tem que ter o nome escrito na lista de convidados. E esse nome que está escrito na lista de convidados, esse nome não é feito numa gráfica. Não é feito numa gráfica de papel. Esse nome não é um homem que escreve num convite que pode ser rasgado, queimado, anulado, jogado no lixo. Esse nome do convite especial é escrito no livro da vida. Então todo mundo que passar na rua pode entrar aqui, irmão. Pode participar do culto, pode assistir o culto, pode ver os irmãos adorando como foi feito aqui nessa noite, pode ouvir a palavra que está sendo ministrada aqui, pode ser tocado pela presença do Espírito Santo. Ele pode até ser simpatizante do Evangelho, mas se ele não confessou Jesus como Salvador, se ele não tem o nome escrito no livro da vida, na porta ali ele pode entrar, mas na porta do céu ele não entra. Porque para entrar lá tem que ser noiva separada com o nome escrito no livro da vida. Do cortejo qualquer um participa, mas para entrar na casa do noivo não. Aí o texto vai nos dizer que essas mulheres, elas estavam esperando o noivo vir. O texto diz que todas elas adormeceram. Quantas adormeceram, irmãos? Todas adormeceram. As prudentes e as imprudentes também. Por que elas adormeceram? Porque elas se cansaram de esperar. Esperar não é fácil. É fácil esperar, irmãos? Quem é mãe aqui leva o filho no médico, está esperando a consulta. É tão cansativo esperar que o que acontece? A gente fica com sono. E se a gente não vigiar, a gente dorme, esperando. Ou muitas vezes a gente desiste do atendimento e vai embora, porque esperar cansa. Eu quero dizer para você que nessa noite, que quem está em santidade com Deus se cansa também. Quem trabalha na obra se cansa também. É difícil esperar pela libertação de um filho. É cansativo esperar pela libertação de um esposo. É difícil esperar pela libertação de um pai, de uma mãe, de um irmão. Esperar é cansativo e muitas vezes nós dormimos porque ficamos cansados de esperar. Mas não é errado dormir. Muitas vezes nós estamos tão fatigados, tão cansados, que nós pegamos no sono espiritual e nós nem percebemos. Só que dormir, irmãos, não é o problema. Porque nós somos seres humanos e nós nos cansamos sim. Eu me canso, eu não sei você, mas eu me canso. É muito difícil esperar. Tem coisas que eu tenho esperado no Senhor já faz 10 anos. Tem coisas que eu espero há mais de 10 anos. E muitas vezes a gente fica tão cansado que se a gente não vigiar, a gente dorme. O problema não é dormir. O problema é você acordar e não ter óleo reserva para reacender a lamparina que está se apagando. Entenda que no texto, 5 delas tinham uma reserva. O que é uma reserva? É algo que a gente guarda para um momento de necessidade que a gente não espera, não é verdade? Se nós estamos aqui hoje, é porque lá atrás nós guardamos reserva de oração. Se você está aqui hoje, é porque lá atrás você guardou reserva de jejum, de consagração, de busca na presença do Senhor. E por isso você consegue estar aqui. Porque você fez uma reserva.
A reserva é algo que a gente separa, a gente guarda e ninguém vê. Quem aqui guarda dinheiro no banco e todo mundo sabe que tem dinheiro guardado? Eu não sou boba de fazer isso. Você é bobo? Se você tem uma reserva guardada, ninguém sabe. O que está na lamparina, todo mundo vê, irmãos. Mas o que ninguém vê é o que te mantém de pé. A lamparina está acesa, o fogo está pegando, o pavio está fumegando. Muitas vezes é só fumaça, porque não tem mais azeite nem na lamparina e nem reserva, irmão. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, para mim e para você, que há um perigo nos dias de hoje, o perigo de esperar sem reserva de azeite. Meu Deus! Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que a excelência, o tesouro, ele está guardado no vaso de barro. Nós somos o vaso de barro. E a excelência, o tesouro, que é o Espírito Santo, está dentro de nós, que somos o vaso de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas dele. O Senhor, ele está dizendo para nós nessa noite que não adianta a gente ter lamparina. O fogo está pegando nela, está todo mundo vendo. Olha como ele prega, olha como ele toca, olha como ele canta, olha como ele prega, como ele faz e acontece. Mas muitas vezes é só lamparina fumegando no pavio e já está seco. E Deus está nos despertando nessa noite dizendo: abastece a lamparina de novo. Não esquece da reserva. Põe reserva de azeite de novo, antes que o dia mal chegue e você seja pego desprevenido. Deus está dizendo para nós que há um perigo nos dias de hoje. Muitos estão vivendo de cheiro de azeite na lamparina. Sabe quando a lamparina está vazia, o pavio ele foi molhado dentro daquele líquido? Eu não sei se você conhece a lamparina. Quem conhece a lamparina? O povo da roça aqui igual eu, os mais velhos como eu, conhecem a lamparina. E eu fui pesquisar a respeito de uma lamparina, uma das mais antigas. É como se fosse um potinho mesmo de barro. O óleo, o azeite era colocado ali dentro, o pavio, que é um pedacinho de pano, ele é colocado ali dentro daquele óleo. Quando o óleo umedece o pavio, o fogo pega e fica queimando, 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 porque o que está alimentando o pavio não é a lamparina, o que está alimentando o pavio é o óleo. Deus está dizendo para mim e para você que você pode até brilhar, você pode até fazer, você pode até acontecer, mas o que está abastecendo esse fogo é o Espírito de Deus, é o azeite que está guardado dentro da lamparina. Sem azeite, meu irmão, nós não somos nada. Somos só lamparina pegando fogo à toa. Preste atenção comigo aqui. As 5 imprudentes que não levaram azeite, todas dormiram. O texto vai dizer que todas dormiram. Concordam comigo? Todas. No feminino. Todas dormindo. Mas, à meia-noite, alguém gritou. Ou seja, nem todos estavam dormindo. Todas elas estavam dormindo, mas nem todos estavam dormindo. Talvez tenha todo mundo dormindo dentro da sua casa, mas tem alguém que ainda está acordado gritando: o noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí. Sai ao encontro dele. Pode estar todo mundo dormindo, mas se você estiver acordado dentro da tua casa gritando: o noivo vem aí, o noivo vem aí, alguém vai acordar. Perceba que todas elas estavam dormindo, mas quando alguém grita: ei, aí vem o noivo, todas elas acordaram. Todo mundo na sua casa pode estar dormindo. Tem pessoas que criticam as igrejas dizendo: os pastores são tudo sem vergonha, os crentes são tudo safados, as crentes são tudo piriguete. Pode ser até que tem igreja que está muita gente dormindo, tem muito pastor dormindo, tem muito líder dormindo, tem muita crente piriguete mesmo dormindo, tem muita gente escondida atrás da Bíblia dormindo, mas ainda tem pastor verdadeiro gritando: aí vem o noivo. Ainda tem crente verdadeiro gritando: aí vem o noivo. Ainda tem mulheres de Deus santas que estão dizendo: aí vem o noivo. Ainda tem jovens que se separam e estão gritando: aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Se prepare e vai ao encontro dele. Perceba que aquelas 10 mulheres, elas acordaram, despertaram, e as 5 que estavam com azeite em reserva, elas estavam, ó, tranquilas. Eu tenho reserva aqui, não tem problema para mim. Mas as outras 5 que não levaram azeite, elas não esperavam o dia mau. Elas não contavam
com o dia mau. Tinha um relógio ali, eu não estou vendo ele mais, eu não sei quantas horas, irmão. Se for para eu parar, você grita, para aí, pelo amor de Deus, que eu não estou vendo as horas. Perceba que o dia mau revela quem tem e quem não tem. Vou repetir para alguém entender, o Isaías entendeu. O dia mau, ele revela quem tem e quem não tem. Porque quem tem não se preocupa com o dia mau, porque sabe que ele está abastecido com a presença que sustenta. Mas quem não tem se preocupa e ele se revela, porque ele começa a gritar: me dá o que você tem, me dá o que você tem, me dá o que você tem, porque eu não tenho, me dá o que você tem, porque eu não tenho, me dá o que você tem, porque eu não tenho. O texto está dizendo que elas não fizeram assim, Leandro. Me vende do seu azeite, missionário Leandro. Me empresta do seu azeite, irmã Amanda. Me empresta, me vende, não. O texto está dizendo: dai-nos, me dá de graça aquilo que você pagou um preço para mim. O texto está dizendo: Senhora, me dê, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Tem gente que está percebendo que já não tem mais. A lamparina está quase apagando. Dá tempo ainda dele ir lá abastecer e fazer reserva. Mas ao invés de fazer isso, ele está pedindo: me dá do que você tem. Ah, pastora, ora para mim. Irmão, ora por mim. Meu casamento está acabando, ora por mim. É você que tem que entrar no quarto da intimidade com Deus. Mateus 6, entra no teu quarto, no secreto, e fala com teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te responderá. Mas ao invés de fazer isso, o que a gente faz? Me dá. Me dá. Me dá. Elas sabiam que as outras 5 tinham a vasilha com azeite em reserva. Já observou que tem gente que quer viver só a sombra do que você faz? Eu não sei como que foi aqui. Talvez isso aconteça só em Minas. Mas muitas vezes um congresso como esse é organizado. Eu quero parabenizar vocês pelo uniforme, tá lindo. Se eu soubesse, eu tinha vindo a caráter. Não me avisaram, não me venderam uma blusa. Eu queria um vestido desse aí. Não falaram nada. Se eu soubesse, eu tinha vindo a caráter. Estão lindas. Obrigada. Muitas vezes tem um trabalho para uma organização. Há um preço de oração que é pago. Há uma busca nos montes pelas madrugadas, intercessão. Os irmãos passam guerra. É um sofrimento para que algo como isso aconteça. E alguém que não fez nada, não pagou o preço, quer chegar na frente e ter um nome escrito na lista dos participantes. É só lá em Minas que acontece isso, aqui também. Porque muitas vezes a gente está no monte orando: Deus, salva a alma. Traz alma para esse trabalho. Salva a alma, Senhor. Deus, liberta vidas. Há um investimento financeiro, irmão. Há uma limpeza da igreja, uma decoração da igreja. Tudo que envolve o trabalho, a mão na obra. Os irmãos estão envolvidos e tem alguém só observando. Só com a lamparina, fingindo que está acesa, mas não tem azeite nenhum. Aí quando o pavio daquelas que está fumegando, porque tem azeite em reserva, começa a incendiar. Opa, eu quero também participar desse negócio. Eu quero meu nome na lista dos que fizeram. Eu quero meu nome na lista dos que oraram, dos que limparam a igreja, dos que enfeitaram a igreja. Eu quero meu nome. Ah, eu fiz aquilo, você não fez nada, irmão. Eu limpei a igreja, não limpou nada, irmão. Você não fez nada, nem orar pelo trabalho, não orou. É só lá em Minas que acontece isso aqui também? Aqui também. O Senhor está dizendo para nós que nós não temos que viver à sombra daquele que faz. Nós temos que fazer também como Ele faz. Olha só, dai-nos do vosso azeite. Sabe aquele jovem, aquela pessoa que quer namorar sem nenhum compromisso? Fica com o outro, parece um corrimão de cadeia para tudo quanto é lado. Quer ter um relacionamento maravilhoso, igual a outra jovem que abriu mão de viver o mundo. Mas a pessoa não quer abrir mão. Aí eu quero um relacionamento maravilhoso, igual o Isaías, mas quer viver de mão em mão. Não quer abrir mão do que o Isaías abriu, mas quer ter o que ele tem. O Senhor está nos despertando nessa noite. Se a gente quiser, nós temos que ir na fonte buscar. Se você quiser ter o seu pavio queimando e não se apagar, tem que ir na fonte buscar. A fonte não mudou, irmãos. A fonte ainda é joelho. Ponga no pó, jejum, oração, pica, renúncia, deixar o pecado e viver para Jesus. A fonte ainda é a mesma.
estabilidade. Porque o noivo vem aí. O noivo vem aí. Preste atenção. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Me chamou a atenção. Nada na Bíblia está aqui por acaso, nem uma vírgula. Por que no texto está escrito à meia-noite? Podia ser 11 horas, podia ser 6 horas da tarde, podia ser 1 hora da manhã, podia ser qualquer hora. Mas o texto está escrito meia-noite. Se nós pegarmos aquele relógio e pararmos ele em meia-noite em ponto, não é nem um dia, nem outro dia. É um dia desconhecido. É um dia que ninguém conhece. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que o noivo vem aí. E não é no dia que você espera. Não é no dia que você sabe. Não é no dia que você conhece. É no dia que ninguém sabe qual dia é. Só o Pai sabe qual é o futuro desse dia. Então Ele fala para mim e para você: põe em ordem o que precisa ser colocado, porque o noivo vem aí. E é no dia que a gente não conhece. Abastece a lamparina, enche de azeite, porque Ele vai mandar fogo para a terra. E o fogo não sou eu e você que põe não, tá, querido? A gente pode até saber acender uma lamparina, mas o azeite é dele e o fogo quem queima é Ele. A gente põe a lenha no altar, limpa, tira a cinza. Não é assim que o sumo sacerdote fazia? Limpava o altar, tirava a cinza do sacrifício que foi queimado, do holocausto que foi oferecido. Limpou a cinza, aquilo ali não vale mais nada. A unção de ontem, eu tenho certeza que foi tremendo aqui ontem, mas não serve para hoje. E a unção que foi derramada neste lugar aqui hoje não serve para amanhã. Amanhã tem que buscar azeite novo. Depois de amanhã tem que buscar azeite novo. Depois tem que buscar azeite de novo. E todo dia, insistentemente, até a volta do Senhor. Tem lamparina queimando no altar sem azeite há muito tempo. O povo está olhando e fala: que fogo. Que fogo nada, daqui a pouco apaga. E ele vai olhar para um lado e para o outro e não tem como acender de novo. Deus está dizendo para nós nessa noite: abastece a lamparina, põe azeite na reserva. O dia mau vai chegar, mas quando ele chegar você está preparado. Quando o dia mau chegar você está pronto. Aleluia. Dê-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Não. Aquilo que você pagou um preço para ter, você não tem que dar de graça. Quem quer ter óleo tem que buscar, tem que pagar o preço, tem que buscar de madrugada, irmão. Se você ora, quem está do seu lado não pode viver a sombra do que você tem. Tem que buscar para Ele também, tem que abastecer a lamparina. Aleluia. Será que você pode glorificar Jesus? Aleluia, aleluia, aleluia. Dê-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Aleluia, aleluia. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e compre óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Olha só. Muitas vezes nós deixamos para buscar o que precisa ser buscado só no último momento. E talvez no último momento não vai te dar oportunidade mais. Não vai ter mais tempo. Não vai ter mais tempo. Quantas pessoas que estavam na presença de Deus e deram uma saidinha e achando que dava tempo de depois voltar e comprar azeite para encontrar o noivo, foram para a saidinha e o noivo voltou. Ah, mas Jesus ainda não voltou, pastor. O que você está falando? Não voltou no arrebatamento, mas voltou para muitos. Não voltou nas nuvens no arrebatamento, como a Bíblia fala que vai acontecer, mas voltou para muitos. Eu não sei aqui, mas lá em Minas Gerais, muitos saíram dessa presença, deixaram de carregar o azeite na lamparina e o azeite reserva, foram dar uma saidinha, como essas 5 aqui, deram a sair, vou ali correndo, vou correndo ali buscar o azeite. Vai dar tempo não, irmão. Essa saidinha pode ser fatal. Quantos deram essa saidinha achando que ia conseguir voltar e ainda ter tempo de comprar azeite para encontrar o noivo? Foi e não voltou mais. O noivo voltou para ele.
O noivo voltou para ela. Nós muitas vezes estamos esperando a volta de Jesus somente nas nuvens, no arrebatamento. Mas Ele Eu preciso de você aqui fora. Hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Como está a nossa reserva? Entenda que o texto ele é tão sério com respeito a essa reserva, que todas elas eram santas, elas eram virgens, mas 5 delas não entraram para a festa do casamento porque não tinham reserva. Mas Deus foi muito sério com essas 5. Deus pegou muito pesado com as 5. Elas não tinham reserva, só por isso não entraram na festa. Sabe por que elas não entraram na festa por causa da reserva? Olha o texto comigo novamente. Se você tiver com a Bíblia aberta. Aleluia. E quando elas saíram para